Eu vos saúdo no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Podeis assentar, mas fiquem ligados. Obrigado, meu. Orem para que Deus abençoe, né? E a gente estava no Rio, lá um clima é um, aqui o clima é outro, então aqui muda muito o clima também, e a gente fica um pouco alérgico ao clima, né? E a alergia me pegou, não é gripe, nem Covid, nem nada não, é alergia do tempo, né? Mas, não ore para Deus abençoar. Essa alergia foi... Quando eu era adolescente, eu fazia muita extravagância. Minha mãe falava, eu desobedecia, hoje eu pago, até hoje, né? Mas não se preocupe não, que ela não pega não. Com essa alergia, eu já fui fuzileiro de marinha, sou pai, sou avô e estou vivo. Já fiz 3 tratamentos, mas estou esperando o milagre de Deus. Mas não me impede de fazer a obra não, né? Aleluia. Irmãos, vamos ler Daniel, conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento, livro encoberto. Também quero agradecer a Deus em primeiro lugar, e quero agradecer ao pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, que ontem nos fez o convite, e ao pastor Wellington Júnior e toda a sua equipe, né, que nos dá tratamento VIP aqui no Belém. Aqui é bênção, né? Casa de pão. Pão material e pão espiritual, que é o principal. Tá? Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8. Quem achou, diga amém. E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E outra versão fala, aí Daniel assentou em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Não é isso, irmão? Certo? E outra versão fala com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E sabe o que acontece quando a pessoa não se contamina? Quando a pessoa tem um temor de Deus, o homem e a mulher de Deus tem um temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Deus revela os seus segredos e os seus mistérios, e assim aconteceu com o profeta Daniel. Capítulo 2, versículos 25, 26, 27 e 28. Depois o 32, 33, 34 e 35. Quem achou, diga amém. Posso ler? Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse assim: achei entre um dos filhos dos cativos de Judá que saberá fazer ao rei a sua interpretação. Disse o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu, ó Daniel, o sonho que vi, a sua interpretação? Disse Daniel ao rei: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem magos, nem astrólogos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus do céu qual revela os segredos. Esse Deus que revela os segredos está aqui no nosso meio. Estamos sentindo a sua presença. Em outra versão fala, há um Deus no céu qual revela os mistérios. Ele pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, as tuas visões e as tuas revelações que tu teve da tua cama, na tua cabeça, na tua cama são esta. Ponto. Versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro. Uma outra versão fala ouro fino. Os peitos, os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze. Algumas bíblias falam cobre. Não é isso? As pernas de ferro e os pés em par de barra de ferro, certo? Cabeça era de ouro fino, os peitos, os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em par de barra de ferro. Estava vindo tu, ó rei, aquela grande estátua, quando uma grande pedra foi partida de um monte sem o auxílio de mãos e caiu pelos pés da estátua e o esmiuçou. E foi juntamente esmiuçado
o barro, o ferro, o cobre, a prata e o ouro. E se fez com uma praga das eiras do estio e o vento os levou. Em outra versão fala: e se fez com uma praga das eiras do deserto e o vento os levou. E não se achou nenhum lugar para eles. Mas aquela pedra que caiu sobre os pés da estátua e o esmiuçou, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Paulo Nogueira e eu estou na Assembleia de Deus, Jardim Nogueira, Boaçu, São Gonçalo, Rio de Janeiro, com a minha família. Trago um abraço do nosso pastor presidente, Adilson Henrique dos Santos. Já estou ali há 15 anos com a minha família e ele é o vice-presidente da SEADER, né? O presidente é o pastor Marinho. Ele é o vice-presidente da SEADER. Irmãos, o tema desta breve mensagem é Daniel e a globalização à luz da Bíblia. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles tinham tudo para desistir de Deus. Eles tinham tudo para desistir da sua fé, porque eles não foram levados como príncipe. Eles eram da linhagem real em Judá. Aqui não. Eles foram trazidos cativos, amarrados, algemados. Era uma algema diferente, claro, e costumava-se amarrar os pés e as mãos. Eles não chegaram ali como príncipe, não. Foram cativos. E quando eles chegaram ali, eu costumo dizer que eu tomei vergonha na cara no Rio de Janeiro. Mesmo indo para o Rio de Janeiro já crente, na década de 80, quando eu cheguei com uma tropa de 110 fuzileiros. Hoje eu larguei antes de terminar, vivo pela fé e vivo para a obra de Deus, que está cada vez mais difícil, principalmente quando a gente é conservador e procura pautar a vida na presença de Deus e ser diferente. Está cada vez mais difícil. Mas como o meu alvo é o céu, eu não vou desistir, porque o meu alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. Tem em primeiro lugar o céu. A Bíblia começa com o alvo, o céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se não fosse o céu, poderia começar assim: no princípio criou Deus a terra e o céu. Mas fala os céus e a terra, porque para Deus, em primeiro lugar está o céu, e para a sua igreja tem que ser o céu. Tem que ser o céu. Então é isso que me dá força para não desistir. Aleluia. Acabei de falar com o irmão lá embaixo. Eu brinco muito, mas não brinco com Deus não, brinco com o irmão, mas com Deus não. E eu falei: irmão, eu sou feliz que eu tenho Jesus, né? Porque está tudo bem. Cristo é a razão da nossa alegria, amém? Então, foi no Rio que eu tomei vergonha. E eu costumo dizer que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles tomaram vergonha em Babilônia. Pastor Caramuru, foi ali que eles tomaram vergonha, porque eles foram rebeldes lá em Judá. Como é que é, pastor? Nunca ouvi falar isso. Daniel foi rebelde em Judá. Está na Bíblia, eu só prego Bíblia. São 29 anos que eu ministro aqui. Se não fosse Bíblia, eu não era convidado. Amém, igreja? A glória é sempre de Deus, mas a alegria é nossa. Então eles foram rebeldes, não deram ouvido aos profetas. Jeremias, Ezequiel, que foi contemporâneo, justamente na época de Babilônia, naquele regime de Babilônia, cativeiro de Babilônia, eles pregaram: não busqueis ajuda de Faraó do Egito. Nabucodonosor vai vir aqui, vai pegar vocês, tacar fogo em Jerusalém, vai levar vocês cativos. Não confieis, confiem em Deus. Como eles confiaram mais no Faraó do Egito para livrar do rei Nabucodonosor do que em Deus, veio Nabucodonosor, capítulo 1, verso 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou, tacou fogo. Está na Bíblia, irmão? Olha aí. Pastor, mas eu quero ver onde é que está na Bíblia que Daniel foi rebelde. Já vou para lá, meu irmão. Não foi eu que falei não, foi o próprio Daniel.
capítulo 9, olha a oração de Daniel, verso 5: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo este povo da terra, a todo o povo da terra. Por isso que veio todo esse problema, toda essa dificuldade, toda essa prisão. Daniel confessa ou não confessa o seu pecado aqui, irmão? Está na Bíblia. Ele confessou, irmão. Ele poderia falar: eu sou o cara, eu sou da linhagem real, sou servo de Deus, eu não tenho culpa não, culpado é da nação. Não. Ele apontou logo para ele. Quando a gente aponta para alguém, tem mais 3 aqui, ó, apontando para mim. Ó, tem mais 3 apontando para mim. E ele sabia disso. E eles colocaram em seu coração não se contaminar. Babilônia era tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, por causa dos jardins suspensos que Nabucodonosor mandou construir, tá? Mandou construir para sua esposa, princesa da Média, que era num sítio. Ela vivia lá na Média, num sítio. E ela falou: ai, meu marido, que saudade do sítio. Eu acordava de manhã, comia uma maçã, uma romã, uma uva. E ele mandou chamar os engenheiros e fez ali aquele sítio suspenso, por causa daquela coisa linda. Uma vez eu vi numa reportagem lá no Rio, aqui no museu, em um museu de São Paulo, a maquete de Babilônia com sítio suspenso. A coisa linda. Eles fizeram a maquete aqui em São Paulo, no museu, eu vi. Coisa linda. E eles, o que acontece? Babilônia era tão lindo que as pessoas passavam e assobiavam, de tão bonito que era. Era a glória e a soberba dos caldeus. Capítulo 13 de Isaías, verso 20. O que diz aqui, ó? E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus. Está aqui, ó. Lá em Isaías 13, verso 19. Então eles foram cativos. Não foi só esses 4, não. Foram milhares de jovens, homens, mulheres. E quando chegava em Babilônia, existia na frente da cidade o deus Bel, que as outras nações chamavam Baal. Lá chamava Bel ou Marduk. Era uma espécie de um homem sentado numa mesa de ouro. E o homem era todo de ouro, parecia um Buda, mas não era Buda. E todos aqueles que entrassem ali teriam que se ajoelhar diante daquela imagem para poder ter acesso à cidade. Todos aqueles homens que foram levados se ajoelharam. Mas teve 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que diz a Bíblia que eles colocaram em seu coração não se contaminar, nem com a comida do rei, nem com manjar, nem com idolatria. Só que na época já tinha X9, já tinha um caguete e falou: ô rei, nós estamos com um problema. Qual o problema? Daniel, Misael, Ananias e Azarias não se prostraram diante do rei. O que a gente faz? Vamos matar? Não, não mata não, porque eles são da linhagem real. Porque Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia. Ele queria colocar pessoas no alto escalão do seu governo que não fosse Babilônia, ou fosse de Babilônia, para que eles não usurpassem o seu reino. Estão entendendo até aí, irmão? Ele era estratégico, viu, irmão? Viu, pastor? Era estratégico. Era estratégico. Entendeu? Então, o que acontece? Eles não se contaminaram. Aí o rei falou: mas o caso é sério. O que a gente faz, rei? Olha, chama o eunuco e vamos fazer uma lavagem cerebral. Vamos mudar o seu nome. Eu quero ver se mudando o nome dele por Deus de Babilônia, quero ver se eles não vão adorar os nossos deuses. Porque se Babel é confusão, Babilônia é grande confusão. Espiritualmente significa grande confusão. E geograficamente significa cidade entre 2 rios. Me parece, não me falha a memória, Eufrates e Rio Tigre. Cidade entre 2 rios. Até hoje tem esse rio Eufrates.
O chefe dos eunucos, aqui ó, vou ler, lhe pôs outro nome, a saber Daniel, pôs o nome de Beltesazar. Ananias, o de Sadraque. Ananias, teu nome representa o quê? Na minha terra Jeová é misericordioso. Tu conta com a misericórdia dele? Mas aqui você está em Babilônia, você não está em Judá não, tá? Teu nome será Sadraque. O que é isso? Iluminado pela deusa do sol e da lua. Não quer que aconteça nada com você? De manhã você adora o sol e à noite a lua e está tudo resolvido. Misael, presente. Teu nome representa o quê? É igual a Miguel, quem é como Deus? Porque Miguel passou a ter esse nome depois que ele expulsou Satanás. Porque a palavra Miguel significa quem é como Deus. Foi Miguel que expulsou Satanás quando ele quis ser adorado como Deus. Ele falou, quem é como Deus desce. Então ele foi expulso e Miguel ficou quem é como Deus. Estão entendendo até aí? Jeová, você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Vocês foram nascidos com a ajuda de Jeová. Nós fomos nascidos, pastor, com a ajuda de Jeová. Aleluia! A partir de hoje você vai abdicar o seu nome ao Deus Nego, que os mais adorados era o Deus Bel, também chamado Marduk, e o Deus Nego. Teu nome será Abednego. Mesmo seu nome sendo trocado, feito uma lavagem cerebral, aqueles 4 homens continuaram a adorar o Deus que criou o céu, a terra e o mar. Aleluia. Não aceite a proposta daquele que não tem nada para te oferecer. Só aceite a proposta daquele que tem tudo para te oferecer. Pastor, o que tem tudo? Jesus, 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 Jesus. No J ele é justo e virá como juiz. No L ele é excelso, ele é eterno. No S ele é Senhor. No unigênito ele é o único Filho de Deus. E no último S, ele é o Salvador de toda esta terra. Se nós estamos aqui é porque ele é primeiro em nossas vidas e nos salvou, e nos salvou, e nos deu certeza de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Agora, o rei fez um curso de 3 anos. Eles passaram 3 anos fazendo curso para no final fazer uma prova oral, tá? Para que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Capítulo 1, verso 4, verso 5 está aqui. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Eles rejeitaram. E que assim fosse criado por 3 anos. Era um curso que eles fizeram. E no final houve uma prova oral. Prova oral já tem milênios na Bíblia. Não é só agora que tem a prova escrita e tem a prova oral. E na prova oral não se achou homens mais sábios do que Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E diz a Bíblia que Daniel, ele era versado em toda visão e sonhos. Capítulo 1, tá? Verso 18 e verso 20, 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Capítulo 17, na parte B diz: mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, irmão, agora esse foi o primeiro livramento que Deus deu a Daniel. Foi o primeiro livramento que Deus deu a Daniel. Porque são 5 livramentos que Deus deu a esses homens aqui em Babilônia, certo? Eles não foram mortos nessa guerra. Agora o rei teve um sonho. Mandou chamar os magos, os astrólogos, os feiticeiros. Ninguém soube o sonho e a sua interpretação. E o rei fez um decreto que fossem mortos todos os sábios. E o primeiro sábio que foi chamado para ser morto foi Daniel. Daniel, o que foi, rapaz? Perdeu, Daniel. Igual lá no Rio, né? Perdeu. Lá tem umas ruas que é tanta assalto que é chamado Rua do Perdeu. Lá. Deus já me deu vários livramentos. Uma vez eu tinha acabado de entregar o jejum, ainda bem que eu estava em jejum nesse dia. Estava eu e uma outra pessoa que desceu de um carro, e eu desci do meu carro e estava no outro lado, e fui conversar com ele. Pouca mais, um rapaz se aproximou
E esse rapaz que eu estava conversando com ele falou: ele vai nos assaltar. Aí eu disse: pronto, vai levar meu celular, levar o pouco dinheiro que eu tenho. E agora? Mas eu tinha acabado de entregar o jejum. Ele olhou para mim, o ladrão falou: se adianta, se adianta. Irmão, eu não pensei duas vezes para obedecer. Caramuru, pastor Caramuru, se adianta, se adianta. Eu entrei no meu carro e fiquei olhando pelo retrovisor, e ele ficou olhando para mim também. Ele ficou olhando para mim também. Aí ele assaltou aquela pessoa e eu peguei o carro e fui embora. Eu tinha acabado de entregar o jejum. A Bíblia diz que a oração e o jejum também muito podem ser os efeitos. Aleluia. Mas a gente sempre, os irmãos quando se encontram comigo: e aí, pastor, como é que você está? Meu irmão, estou escapando pelo fio. É isso que eu respondo: pela misericórdia de Deus. Diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor, Ademar, é a causa de não sermos consumidos. Não é isso? A causa de não sermos consumidos. Então, irmão, o que acontece? Deus agora deu um sonho a Nabucodonosor. Ele foi dormir preocupado o que seria amanhã, com ansiedade. E ele teve um sonho de uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxa de bronze, perna de ferro, os pés em par de barro, em par de ferro. E parece que ele esqueceu um pouco o sonho e mandou chamar os magos, astrólogos, feiticeiros. E eles chegaram: rei, conta o sonho que nós daremos a interpretação. Mas ele também era esperto. Nabucodonosor era esperto e era ruim. Diz a Bíblia que ele matava quem queria e dava vida a quem queria, igual Saddam Hussein. Igual Saddam Hussein, que também foi presidente do Iraque, que no passado foi Babilônia, não é? Mandou matar todos os sábios. Aí Daniel falou: fala para o rei, para ele não mandar matar ninguém não. Aí o capitão Daniel falou: porque se não revelar, ele já mandou matar, já está escrito aqui. E você, Daniel, é tido como um homem sábio, um dos mais sábios, então você vai morrer primeiro. Aí Daniel, irmão, era homem de oração. Era homem de oração. É um dos motivos que quando eu estou de pé, é porque de uns anos para cá eu passei a ser homem de oração, porque a coisa não está fácil. A coisa não está fácil. Há mais de 30 anos, eu nunca vou esquecer, eu era da igreja metodista, onde eu casei com a mulata lá, uma pretinha lá, uma serva de Deus, escura, e eu sempre gostei da cor escura. Ganhei ela para Jesus, eu falei: Senhor, completa a obra, porque essa mulher é um avião. Eu estou com ela há mais de 40 anos e vou ficar até Jesus voltar. Eu errado, eu estou certo. Ganhei para Jesus, pastor, pedi para Deus completar a obra, né? Ela já estava de olho em mim, eu estava completo. Agora já era. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu, irmão? Então, o que acontece? Aí ele pegou e foi orar. E essa mulher que hoje está na glória, irmã Telvina, nunca vou esquecer, ela falou: irmão Paulo, eu não era nem pastor, era membro. Vai chegar um tempo que as pessoas vão ter enfermidade que nem os médicos vão saber como lidar com a enfermidade. A pandemia aconteceu isso, sim ou não? E ela falou assim: vai chegar um tempo que a coisa vai apertar tanto que só vão ficar firme quem for homem e mulher de oração. E eu ainda passei um tempo, entendeu, negligente, entendeu? Não que eu não orasse, mas agora eu oro mais, porque a coisa não está fácil, está muito séria. Estamos vivendo um dia difícil, principalmente nesse país. Vamos orar muito para esse país, pastor, porque a coisa está muito séria. Deus tem misericórdia da nossa nação. Vocês sabem o que eu estou falando. Não está fácil não. Então, aí ele foi orar. E Deus revelou aquele grande mistério. Deus revelou aquele grande segredo. Daniel podia ser uma pessoa soberba. Olha aí, esses magos aí não estão com nada, esses feiticeiros não estão com nada, esse povo aí que mexe com um pauzinho aí no copo, com esse pozinho, não estão com nada. Mas Deus está comigo, Deus me revelou. Não, ele era humilde, irmão. Quer que Deus te exalte, seja humilde na presença de Deus. Aleluia. E aí, Daniel, e aí, sábio Daniel, chamavam ele de sábio Daniel. E aí, sábio Daniel, olha, o segredo que o rei requer:
nem magos, nem sábios, nem adivinhos, nem astrólogos o podem revelar o rei. Mas Daniel, dá uma solução. Eu vou te dar. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Há um Deus no céu que revela o segredo. Há um Deus no céu que mostra tudo. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Por que os astrólogos, os feiticeiros não souberam? Porque aquilo era o mistério de Jeová. E o mistério de Jeová, os mistérios de Deus na Bíblia, é revelado para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia! E nós temos o Espírito Santo. Rei, tu és o cabeça de ouro. Segundo o livramento que Deus deu a Daniel. Tu és o cabeça de ouro. Tu és o maior rei, que ele foi o mais famoso. Depois de ti virá um outro rei. Aí Nabucodonosor, em vez de se humilhar, Daniel falou para ele: faz beneficência para com os pobres. Toma uma posição, rei. Te converte, rapaz, toma um jeito. Entrou aqui, saiu aqui. Ele achou que aquela estátua era ele. Fez no campo de Dura uma estátua que era um antítipo do anticristo. Diz a Bíblia que aquela estátua tinha 60 covos de altura, 6 de largura, e ele mandou tocar 6 instrumentos, meia, meia, meia. Depois você vê aí que está tudo aí em Daniel. Era um antítipo do anticristo. Você vê que todo homem que perseguiu o povo de Deus na Bíblia, o 666 passava na vida dele. Golias foi outra besta. Golias tem 6 letras. Até aí número 6 é número de homem, que ele foi criado no 6º dia. Israel também tem 6 letras. Até aí tudo bem. Mas a sua lança pesava 600 ciclos, não era quilo, 600 ciclos, o segundo 6. E ele tinha 6 côvados e 1 palmo, 666. Veio Davi com 5 pedras e com uma só acertou Golias. Uma vez eu perguntei: só me revela uma coisa. Por que ele usou 5 pedras? Se com 1 ele acertou, Deus falou: é por isso que ele acertou, porque dentro dessas 5 pedras tem 5 letras, J-E-S-U-S, Jesus. Ele é a pedra, ele é a rocha que nos ajuda a vencer os Golias atuais. Dê glória a Deus, dê glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. O que eu estou ministrando para vocês, eu não aprendi em seminário teológico, é joelhologia, no joelho, lendo a Bíblia, recebendo revelação dentro da Bíblia e passando para a igreja. Claro, eu estudo também história, geografia, porque a gente tem que estudar. Não tenho nada contra seminário teológico. Lá no Rio, eu dou aula na ETAD, já dei aula na EPOI, na época. Posso falar do saudoso Túlio Barros? Posso falar, né? Túlio Barros, tá? Eu era confradérgio, hoje associada, entendeu? Da qual o diretor de lá foi o que prefaciou meu livro, Mistérios do Apocalipse, Microchip, Fibra Óptica, Código de Barra, que é o pastor Nemuel Kesley, que o senhor conheceu muito também. Vocês conheceram muito, não é? Que foi também vice-presidente da Assembleia de Deus da Gávea, onde eu estava sempre pregando lá. Entendeu? Então, irmão, o que acontece? Aqui, não é? Daniel, ele foi revelando todo aquele mistério. Todo aquele mistério. E Nabucodonosor fez aquela estátua. Hitler também foi uma das bestas. Hitler tem 6 letras. Ele tinha um título que era Hitler Führer alemão. Führer na nossa guia é guia, na nossa língua é guia. Führer, guia alemão, certo? Ou Hitler Führer alemão. 6 letras, 6 letras, 6 letras. Ele provocou uma guerra que foi 39 a 45. Mandou matar 6 milhões de judeus. E Hitler assinou um contrato com a Europa que durou 666 dias. Eu já li um livro que diz Hitler, o quase anticristo. O quase, porque o anticristo vai ser pior do que ele. Está na Bíblia, vai ser pior do que ele. Entendeu? Mas quando o anticristo estiver reinando, nós já vamos estar vendo a Jesus como ele é. Aleluia. Glória a Deus. Que antes que venha o mal, o justo é tirado da terra. Aleluia. Entendeu? Então, irmão, aí está, ele fez aquela estátua. Mandou colocar Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. E mandou esquentar 7 vezes mais. 7 vezes mais. E quando ele colocou aqueles 3 que ele olhou, ele viu o 4º homem. Eu quero falar que Sadraque, Mesaque e Abednego não está aqui não, mas o 4º homem da fornalha ardente, ele foi o único que falou: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, aleluia. E eles foram salvos ali, não é? 7 vezes mais, porque 7 o mundo diz que é conta de mentiroso, mas a Bíblia fala que é conta de perfeição. Ontem eu estava
contemplando aqui a orquestra, coisa linda, irmão. Você vê que quando Davi, ele tocava a harpa, o demônio que estava em Saul saía. Não está na Bíblia ou estou inventando? Ele tocava, louvava a Deus e o demônio saía. Por que que isso acontece? Por que que a música liberta? Por que que a música, ela completa a nossa alma quando ela é evangélica? Estou falando da música sacra. Porque a música também tem uma perfeição. Tudo que Deus criou, Ele criou no projeto 7. Até nós fomos criados no projeto 7. Por exemplo, um pardão, um canário leva 14 dias para nascer, dividido por 2 dá 7. Um pintinho, 21 dias, dividido por 3 dá 7. Um pato, 28 dias, dividido por 4 dá 7. Um avestruz, um ganso, 35 dias. 5 vezes 7, 35. Tudo que Ele criou é múltiplo de 7. Alguém já descobriu que todos os textos da Bíblia do Velho Testamento em hebraico são múltiplos de 7. O que mais a Bíblia fala em Apocalipse é 7 castiçais, 7 anjos, 7 trombetas, 7 selos. É conta de perfeição. Conta de perfeição. E eu estava ontem olhando aqui a música. Por que que ela faz tão bem? Porque a perfeição de Deus está na música. Ela tem 7 notas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ou si, lá, dó, sol, fá, mi, ré, dó. Ela tem 7 tempos: mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa e semibreve. Era breve, mas a breve era muito grande. O pessoal tinha que ter muito sopro. Me parece que é semibreve. Não sei se já mudou. E a música divide em 3: melodia, harmonia e ritmo. Tem a clave de sol, de fá e de dó. Sabe por que isso acontece? Porque ela foi criada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então dê glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele colocou a perfeição na música. Eu estou vendo algumas irmãs aqui, com todo respeito. Algumas irmãs, mulheres, olhem para mim agora. Quando vocês estão diante do espelho, vocês já viram um 7 na sua cabeça? Vocês ficam... Está na Bíblia, né? Entendeu, irmão? Aleluia. Posso continuar, irmão? Vocês gostam de Bíblia, né? As irmãs entenderam onde eu quis chegar, né? Então, o que acontece? Aí... Deus deu livramento a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram mais exaltados ainda. Mais um livramento. Daniel hoje estava a serviço do rei, eu estava orando. Não estava lá nesse momento, porque senão ele teria sido colocado também, que ele não ia adorar aquela imagem. Tá? Certo, irmão? Isso foi no reinado de Nabucodonosor. Aí ele teve um outro sonho de uma grande estátua, de uma árvore que era amarrada com cadeados e cadeias, mas era cortada, mas ficava a raiz e o caule. Mandou chamar os magos, astrólogos, ninguém soube. Daniel veio e discerniu. Minhas palavras: ô rei, toma jeito, cabra. Não precisa você virar lobisomem, rapaz. Toma jeito. Eu sei que lobisomem é superstição, mas se tem lobisomem, ele foi um. Mistura de lobo e homem. Ele ficou animal. Diz a Bíblia que foi tirado o coração, né, de homem e dado um coração do animal. Quando a Bíblia fala coração, não é esse coração da cor do fígado, parecido com o fígado, não. É o centro das atenções. Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Amém? Hoje já se troca coração. Nunca o homem vai tocar o cérebro, porque aqui atua a alma, o espírito, junto com a mente. Esse Deus é demais. Então o cérebro ninguém vai trocar, o coração se troca, mas o cérebro não. Deus é perfeito. Entendeu, irmão? Aí o que acontece? Ele comeu capim 7 anos, ficou igual um animal, sim ou não? Seu pelo cresceu igual pena de águia, seus dentes, aquelas presas igual animal. Comeu capim 7 anos, para reconhecer que Deus é que dá e Deus é que tira. Deus é que dá e Deus é que tira. Deus é que dá e Deus é que tira. Deus é que dá e Deus é que tira. Aleluia! Glória a Deus. Quando ele olhou para cima, veio o entendimento, está escrito. Então, vem problema, vem dificuldade, vem enfermidade, não olhe para baixo não, olhe para cima que vai vir a tua bênção, vai vir a sua vitória. Olhe para cima que Ele vai te dar livramento, olhe para cima que Ele vai te curar, aleluia. Olhe para cima que essa causa impossível Ele vai resolver. Se você crer, Ele já está agindo hoje mesmo na tua vida, para antes desse ano terminar, você contar. Aleluia. Vê o entendimento. Aí ele morre. Entra Evil-Merodach, seu filho, porque diz Jeremias que eles iam servir a Nabucodonosor, ao seu filho e ao filho de seu filho.
Nabucodonosor morre. Entrou, eu vi Merodach, tá? Eu vi Merodach. O que acontece? Aqui diz, ó, Jeremias 27:7. E todas as nações servirão a ele e a seu filho e ao filho de seu filho. Está aqui, ó, Jeremias 27, verso 7. E eu vi o Merodach, tá, irmão? Diz a Bíblia que no seu primeiro ano ele deu anistia para o rei Jeoaquim, não é? Para o rei Jeoaquim. Eu vi o Merodach. O que acontece? Aqui diz a palavra de Deus que a gente percebe que ele ficou pouco tempo. Segundo a história geral, ele foi assassinado por Nebuzaradã, amigo íntimo de Arioque, certo? Aí entra o genro de Nabucodonosor, Nabonidos, tá? Entra Nabonidos. Aí Nabonidos viajou e foi para a Arábia, mas deixou um corregente, Beltesazar. E Beltesazar profanou o que era santo. Trouxe os utensílios da casa de Deus que o seu pai tinha trazido lá de Jerusalém, estava na casa do seu Deus, e profanou o que era santo. E naquela mesma noite, o Senhor escreveu com o dedo na parede: Mene, Mene, Tekel, Passim. Pesado foste na balança, achado em falta. Pérez ou Passim, hoje mesmo vão tomar o teu reino. E ele falou algo que algumas igrejas aí, ele voltava a pé, porque até o cavalo dele ia ficar. Deixa eu tomar água aqui. É isso, pastor Caramuru? Até o cavalo ia ficar, ele ia voltar a pé. Entendeu, pastor Elton Júnior? Estou falando que aquela passagem de Naamã, se fosse nos dias atuais, ele poderia voltar até a pé, até o cavalo dele ficava. Aleluia. Vocês querem me ouvir outro dia, amém? Também além de hoje? Então vai orando para Deus abençoar. Aleluia. A glória de Deus, a alegria nossa. Entendeu, irmão? Aí, o que acontece? Daniel, ele era diferente. Aí naquela mesma noite veio o Império Médio Persa, rei Dário e rei Ciro, peitos e braços de prata. O que me chama a atenção, sabe o que é, igreja? É que ele fez uma pergunta a Daniel, antes de Daniel falar o que estava. Aquilo me chama muita atenção, porque Daniel já era chefe de todos os governadores, estava rico, era sábio dos sábios, era o primeiro ministro, estadista, homem respeitado. Ele podia ter mudado, achado que era o rei da cocada preta. E Beltesazar fez uma pergunta: tu és aquele mesmo Daniel? Irmão, eu sei que muitos aqui Deus tem abençoado o seu ministério, Deus tem te exaltado, mas você é aquela mesma pessoa que quando começou a dirigir uma congregaçãozinha pequenininha, você não mudou. Se mudar, mude para melhor, porque Daniel mudou para melhor, aleluia. Ele perguntou: tu és o mesmo Daniel? Tu não está desviado não, Daniel? Tu agora, rapaz, é o cara. Tu agora é chefe dos governadores, rapaz, governador dos governadores. Tu é príncipe dos sábios, rapaz, tu está rico. Tu não mudou não, Daniel. Tu ainda é usado por Deus, tu ainda tem caráter bom. Foi isso que ele quis perguntar, irmão. Está escrito, pastor. De campo e de prol, de campo e de errado. Será que nós somos aquela mesma pessoa? Será que o pastor Paulo Nogueira é aquela mesma pessoa que quando Jesus me salvou eu tinha 15 anos de idade lá no Ceará? Aleluia. Tu és aquele mesmo Daniel, e ele era o mesmo Daniel, não mudou. Aleluia. E ele discerniu naquela mesma noite. O Império Médio Persa, rei Dário e rei Ciro entraram, mataram aqueles subordinados ao rei, mataram o rei, mas não mataram Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mais um livramento que Deus deu a Daniel. Porque diz a Bíblia que Daniel era justo, era reto, tá? Daniel era justo, era reto, e ele não tinha vício. Com Daniel não tinha nem petrolão e nem mensalão. Tinha não. Viu, irmão? Não tinha não.
Porque naquela época já tinha os mensalão da vida. O povo já colocava a mão na cumbuca aí, ó, tomando dinheiro do povo. Está aqui, ó, capítulo 6, tá? Verso 2: e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Alguém deve ter falado: rei Dário, aqui o povo está roubando direto, porque está cheio de ladrão. E ele dividiu para 120 presidentes e colocou 3 primeiros-ministros, e tudo que tinha que sair com a assinatura de Daniel, porque Daniel era o maior do que os 2 primeiros-ministros. Aí eles fizeram um complô para colocar Daniel na cova dos leões para continuar roubando. Será que eu estou mentindo ou está na Bíblia? Os 120 era tudo ladrão, está na Bíblia, pastor. Não temia Deus, se reuniram tudinho. Olha aí. Aqui, ó. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estavam sobre todo o reino, das quais Daniel era um. Entendeu? Sabe por que Daniel foi para a cova? Porque era um homem temente a Deus, honesto. Está aqui, irmão. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. Eles falaram: como é que a gente vai continuar roubando? Daniel não vai deixar. Não, o rei é vaidoso. A gente fala que o rei vai ser Deus durante um mês. Ele não vai adorar o rei, vai continuar adorando Deus. A gente pega ele aí e coloca na cova dos leões. Deixa os leões com fome agora. Não dá mais nada para ele, para quando Daniel chegar lá, devorar logo eles. Olha aí. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Nem vício, nem culpa. Entendeu, irmão? E ele foi colocado na cova dos leões, e Deus se fez presente. E aqueles que colocaram na cova dos leões, Daniel, eles entraram na cova, e antes dele descer as escadas lá embaixo, o leão devorava seus ossos no ar. Está na Bíblia. Império, ventre e coxas de bronze, Império Grego. Alexandre o Grande foi o mais famoso e um dos últimos. Morreu com 30 anos. Ele já tinha conquistado parte da Mesopotâmia, Ásia, África e Europa. Mas com 33 anos ele morreu, porque o grande só tem um que está no nosso meio. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O nome dele é Jesus. Aí, irmão, quando Alexandre o Grande morreu, ele não tinha filhos. E o seu reino se dividiu para 4 generais. É aquele leopardo que está... Não vou mostrar aqui o capítulo, o versículo, porque o tempo já está terminando. Mas aquela parte que fala em Daniel, do leopardo com asas e com 4 cabeças. Ele morre, perde o seu domínio, asas, grande domínio. E como ele não tinha filhos, mas ele tinha 4 generais da sua família, parentes. E o reino da Grécia foi dirigido por 4 generais de sua confiança, que eram os generais parentes dele. É as 4 cabeças que saem do leopardo em Daniel 7. Estão entendendo? Amém? As pernas de ferro é o Império Romano. Por que 2 pernas? Porque o Império Romano teve 2 divisões, uma política, outra religiosa. Império Romano do Ocidente e do Oriente. Uma capital era Roma e outra era Constantinopla, fundada pelo Constantino do Império Bizantino. Colocou Constantinopla. No ano 476 depois de Cristo, o rei Eudroco II invadiu o Império de Roma por uma de suas colinas. E nessa invasão, o imperador de Constantinopla aproveitou a derrocada do Império Romano do Ocidente e se autonomeia chefe supremo da Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo a história geral, o livro de Evaldi chama de romanismo medieval ou romana medieval, e ele se auto-intitula Papa. O Papa não aceitou e houve o que a história geral chama de cisma do Ocidente, quando a igreja se divide em 2. Hoje tem a maior, que é a romana, e a igreja ortodoxa. Estão entendendo até aí as 2 pernas de ferro? Divisão de Roma política e religiosa. Para terminar, faltam 2 minutos, 3 segundos, meio centésimo e 1 milésimo. Já vou terminar. Nós estamos vivendo os pés dessa estátua. Em 92, o Clube de Roma reuniu mais de 100 países, ou representantes de mais de 100 países, e eles tomaram uma resolução: para que possamos resolver os problemas na face da terra, temos que dividir a terra em 10 reinos. Eles foram a porta fechada. Quando vieram, trouxeram
uma solução para dividir a terra em 10 reinos. Reino 1, América do Norte. 2, Europa. 3, o Japão. 4, Sul da África, Austrália. 5, União Soviética. 6, América do Sul e América Central. 7, mundo árabe. 8, o Norte da África. O 9, a Índia. E o 10, a China. Parte desses reinos é comunista e parte democrata. Parte é comunista, bandeira vermelha. Parte é democrata. A minha bandeira não é vermelha. A minha bandeira continua sendo verde, amarelo, azul e branco. Verde, amarelo, azul e branco. Aleluia. A nossa bandeira. Então aí já está a globalização. Está lá em Apocalipse 17, que eles terão uma só ideia, um só pensamento. Então eles se reuniram justamente para ter uma só moeda, para ter um só povo, uma só moeda. É o espírito de Nimrod, ou Nimrod, que queria ter um só povo ali. E Deus teve que derrubar aquelas torres ali. Deus teve que confundir a língua para que aquela torre não fosse construída e aquela torre desabou. Então nós estamos vivendo esses 10 reinos. Parte é comunista, país de cortina de ferro, pés em par de ferro, e parte é democrata. E Daniel viu uma pedra sem um auxílio de mãos e caiu pelos pés da estátua e o esmiuçou. Essa pedra que Daniel viu já é Jesus Cristo vindo com a igreja arrebatada na sua segunda vinda de Cristo em glória, e todo olho verá. Nós não vamos esperar que todo o Apocalipse se cumpra para a igreja subir. Nós estamos no capítulo 3 do Apocalipse. A igreja que sobe é a que fica, a prostituta e a noiva, a quente e a morna, Filadélfia, Laodiceia. No capítulo 4 a igreja sobe. Capítulo 1, Cristo glorificado. 2 e 3, carta às 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4, a igreja sobe, arrebatamento. Capítulo 5, bodas do Cordeiro. Capítulo 6 ao 9, primeira parte da grande tribulação. Capítulo 9 ao 18, segunda parte da grande tribulação. Capítulo 19, milênio, juízo final. Capítulo 20, milênio e juízo final. Capítulo 19, segunda vinda de Cristo em glória, todo olho verá. E capítulo 21 e 22, eternidade, que a teologia sistemática chama de perfeito estado eterno, ou eternidade. Então, se nós já estamos vivendo os pés dessa estátua, a globalização já está aí. Isso quer dizer, e se essa pedra já é Jesus Cristo vindo com a igreja arrebatada, isso quer dizer que a qualquer momento a igreja vai subir. Dia e hora ninguém sabe. Jesus não deixou nenhuma data, mas todos os sinais da sua vinda estão aí. Eu preciso muito das vossas orações. Que Deus abençoe a todos, tá? Que dispensaram para nos ouvir. E eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor Zé Wellington Júnior, e toda essa equipe que trabalha com ele. Que Deus possa abençoar e dar 100 vezes mais pelo que vocês estão fazendo por mim. Eu reconheço que eu estou colhendo onde eu nunca plantei. Amém.